Amores, e aí, descansaram? Olha a gente aqui para mais um tema, começar esse agosto maravilhoso, arregaçando as mangas e falando sobre direito à privacidade. Ainda mais hoje, né? Estamos conectados muito mais do que já estivemos em nossa vida. Então a gente vem com um tema rasgando agosto e que vocês estejam tão empolgados como eu estou aqui. Bora fazer leitura da coletânea, discussão e aprofundamento. Vamos lá. Texto número 1. O artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que ninguém será objeto de ingerências arbitrárias em sua vida privada, sua família, seu domicílio ou sua correspondência, nem de ataques à sua honra ou de sua reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou ataques. Para tudo, nós estamos falando de Declaração Universal de Direitos Humanos, declaração essa que a nossa Constituição brasileira se baseou para desenvolver os direitos e deveres do cidadão. Então a gente já vai ficar de olho aí, entendendo que estamos falando de privacidade. Bora! Texto 2. Na sociedade da informação, então olha, vivemos a era da informação, tá? A privacidade é um dos temas mais ecoados e sua relativização é acentuada com o avanço tecnológico. Como assim relativização? Então, tornar relativo às vezes eu posso oferecer os meus dados, às vezes eu quero ter minha privacidade, às vezes eu não quero, às vezes eu ofereço sem saber porque eu ofereço, mas eu estou oferecendo, tudo se torna relativo. Nós já falamos sobre o homem pós-moderno, né, que é esse homem que relativiza as situações, mas tudo passa a ser relativo nessa situação em essência de avanço tecnológico. Então, será que eu tenho noção do que é oferecer os meus dados, as consequências desses dados, tá certo? Dessa forma, faz-se mister entender o que é privacidade e a que outros princípios correlatos está contextualizado na sociedade da informação. Então, aqui a privacidade se relaciona, se correlaciona, a gente precisa entender. Nessa diapação, é discutida a importância de se ter controle dos bancos de dados públicos e privados, seguindo princípios capazes de balizar a coleta dos dados e a sua finalidade como princípio da correção da coleta e no tratamento de informação. O princípio da exatidão dos dados coletados, o princípio da finalidade da coleta desses dados, o princípio da publicidade do banco de dados, o princípio do acesso individual e o princípio da segurança. É salutar, olha como é salutar, é imprescindível, que o usuário tenha consciência que os dados inseridos nas suas redes de computadores, devido à capacidade de armazenamento em nuvens, tornam-se quase permanentes e a privacidade não estará garantida. Então, primeiro, é importante a gente ter a consciência de que, tá bom, os meus dados são coletados, mas quem está coletando, qual a finalidade de se coletar esses dados, né? Qual é o princípio de segurança que muitas vezes as pessoas que estão associadas a essas redes sociais não possuem esse discernimento, não conseguem compreender, né, efetivamente o porquê, o como, quais são os seus direitos, quando se oferece, né, esses dados certo? Então, o alheamento, a alienação é um fator preponderante sobre a privacidade do indivíduo, a perda da privacidade desse indivíduo. Texto 3. O CPF na nota fiscal, a imagem nas câmeras de segurança, o bilhete eletrônico na catraca do metrô, já não é mais possível fazer quase nada sem deixar um rastro de dados pessoais, fora a geolocalização, né, e os seus hábitos de consumo. Escolhemos abrir nossas vidas pessoais com check-ins em locais que gostamos ou marcamos amigos em fotos de balada.
A privacidade está morta, sintetizou a futurista norte-americana Amy Webb sobre o jeito de que vivemos hoje. Será que ela morreu mesmo ou querem nos convencer disso? O que está morrendo mesmo é a lembrança de como é importante ter privacidade. Assim como a internet, parece que ela esteve aí desde sempre, mas o conceito de privacidade é bastante recente. Surgiu no século XVIII com uma oposição aos regimes opressivos. O direito à privacidade foi conquistado às duras penas e é fundamental para a garantia da democracia e da cidadania. Não ter privacidade é também não ter liberdade, afirma o professor de comunicação Luiz Mauro Sá, da Faculdade Casper Libero. Governos totalitários apostam na vigilância constante, pois quem se sente monitorado 24 horas por dia tenderia a comportar-se de maneira muito disciplinada, conforme o interesse da hierarquia vigente. Um dos mais clássicos formatos de controle dos estudos sociais, o edifício panóptico, propunha ambientes prisionais circulares, onde os encarcerados sentiriam-se monitorados o tempo todo pelo guarda que ficava dentro de um farol central. Então, o que se evidencia? Que a privacidade começou a ser discutida no século XVIII devido aos regimes opressores, né? Quando a gente tinha uma vigilância constante, ainda tem, né? Porque os regimes opressores ainda existem, mas em que não se permitia, tudo era privado, né? A música precisava ser passada por um crivo, o que se era publicado na TV, o que se era publicado nas rádios, né? Tudo, né? Havia uma censura para tudo. Então começou a se discutir sobre o direito à privacidade. E essa discussão sobre o direito à privacidade passou a ser muito mais assídua nessa era da informação e era tecnológica. Por quê? Eu quero um desconto, vou colocar nota fiscal para conseguir um reembolso desse dinheiro. As câmeras de segurança estão em todos os lugares que conseguem detectar quando eu entro e quando eu saio. Bilhete eletrônico do metrô, quando eu entro e quando eu saio. Então eu começo a perder a noção do que é privacidade, do que é próprio meu, de identidade, e do que é necessário para a minha segurança, por exemplo. Ou mais do que isso, do que é normalizado, né? Como assim? Vou fazer um check-in aqui no restaurante que eu estou. Vou marcar um colega meu aqui na balada que a gente está. Isso tudo está sendo coletado e criado dentro de uma rede de dados, como vocês já viram no tema de redação que o Enem propôs sobre a manipulação do comportamento com o ato de adquirir dados, né, e tornar isso algoritmos. Então, a gente precisa pensar, né, se a gente não normalizou essa exposição, se a gente não tem consciência de como essa exposição pode nos afetar, tá bem? Quando nossos medos forem todos transformados em episódios de uma série, nossa criatividade censurada, nossas ideias levadas ao mercado, nossos direitos vendidos, nossas inteligências induzidas a palavras de ordem, nossa força exaurida, nossa privacidade leiloada, quando a vida estiver completamente transformada em encenação, em entretenimento, em comércio, então vamos nos encontrar vivendo não numa nação, mas num consórcio de indústrias em que seremos totalmente ininteligíveis uns para os outros, exceto pelo que conseguirmos através de uma tela escura. Toni Morrison. O que acontece de fato é que essa exposição de dados nos molda a uma ideia de mercado, a uma ideia de produto, a ideia de que... Então, nós estamos sendo manipulados pelo comportamento que se é pregado, pelo que se espera que você consuma, pelos produtos que são pensados e produzidos para você. Então, há uma certa automatização da vida quando a gente começa a perder a nossa privacidade, porque eu ofereço minha privacidade em troca de desconto, eu ofereço minha privacidade em troca de aparentar ser alguém nessas redes sociais, tá bom?
Importante para essa proposta, o que você vai discutir? No século XXI, o direito à privacidade será cada vez mais um luxo para poucos. Então, você vai se posicionar a respeito dessa informação. Dentro das nossas discussões, como a gente não tem um tema como o Enem propriamente dito, as palavras-chave que caberiam para o seu texto são privacidade, né, direito à privacidade, internet, segurança da informação e era da informação. Pelo menos essas palavras precisam nortear o seu texto, tá bem? É importante a gente entender os dois lados, né, daqueles que, então, defendem o direito à privacidade e daqueles que entendem que a privacidade é uma ação comum nessa era da informação. Né? Então, não sei se vocês já ouviram falar de Edward Snowden, que ele foi um agente da CIA e que em 2013 ele relatou para o mundo inteiro um esquema de vigilância dos Estados Unidos sobre os dados mundiais, de todos nós, até nós aqui. Existe até um filme chamado Snowden, esse filme é muito bacana, vale muito a pena vocês assistirem. E o porquê que ele decidiu expor, né? Ele era um agente da CIA e falou, olha, os Estados Unidos têm acesso a todos os dados de todas as pessoas em qualquer lugar, país do mundo. Porque ele entende que privacidade é a raiz de todos os outros direitos. E ainda, ter privacidade não é sobre esconder algo. Privacidade se trata de proteger algo, e esse algo é quem você é. A privacidade faz parte da nossa linguagem, dos conceitos de base, da democracia e da identidade. E por isso que usamos o termo propriedade privada. Sem privacidade não é realmente seu, nada é realmente seu. Então, Snowden ele entendia que a privacidade diz respeito àquilo que a gente é. Então, não é simplesmente um bem material para se oferecer, é aquilo que eu sou. Então, oferecer a minha identidade é não saber quem pode me atingir, sabendo quem eu sou. Não saber, muitas vezes, não saber a quem eu firo. Então, você está expondo a sua vida. Para Snowden, né, ele entendia que o Facebook e o Google fez um pacto com o diabo, que propõe, né? Porque por mais que nós tenhamos ali, né, um serviço que fale sobre os dados serem essencialmente privados e tudo mais, o Facebook e o Google oferecem para as agências governamentais uma autorização judicial, sem autorização judicial esses dados, tá certo? Então, você realmente não tem a privacidade quando você decide pertencer a essas redes. Então, só o fato de você ter um Android e você ter que colocar sua conta Google ali dentro, você já está sendo monitorado, tá bem? James Lopp, que é o chefe de tecnologias da casa, então agora muito se começou a falar sobre então criar empresas ou criar elementos que começassem a pensar em segurança digital, mas isso exige dinheiro. O que ele entende, né? Que a empresa que oferece soluções de segurança acredita que além de esquemas de vigilância em massa, fraudes, golpes e outras ações de terceiros mal intencionados, esses também são fontes de preocupação. Então, não é só você expor a sua vida. Eu estou expondo, mas podendo que os meus dados sejam vazados e sejam fraudados, né? Eu, por exemplo, já tive um cartão de crédito que foi hackeado, que se gastaram horrores nesse cartão de crédito. Então, hackeado, eu digo, né, foi clonado, porque esses dados dentro de uma compra que eu fiz na internet foram vazados. Como que, de repente, um banco que você nem tem conta te liga, né? Então, porque os dados, né, do banco que você tem conta são passados para outros bancos, sem você sequer saber, tá certo? O maior problema é que não sabemos o que vai se tornar um problema, diz Lopp.
Você não sabe quem você pode irritar se for ativo nas redes sociais. Não é possível entender completamente os processos mentais de todo mundo que está na internet e que pode ler ou ouvir algo que você tem a dizer, e nem saber o que eles podem fazer como resultado disso. Para Lopes, que deu uma entrevista a Forbes, né, o que ele propõe? Que ele mesmo toma medidas para sua própria segurança. Ele não revela seu nome verdadeiro para os vizinhos, ele não abre e-mails ou redes sociais na sua própria casa, devido àquele elemento de localização, para não ficar evidenciado onde, geolocalização onde ele está. Então, ele toma os cuidados. Só que a gente começa a questionar que a privacidade é para poucos, que a privacidade é uma questão de luxo. Daqui a pouco a gente se adentra. Há aqueles que defendem que abrir mão da privacidade serve para um pouquinho de comodidade, né? Como assim? Não é tão ruim quando eu decido, por exemplo, oferecer meus dados para receber anúncios de produtos, tá certo? Que são moldados ao meu perfil. Nossa, eu tenho ali uma pessoa, uma propaganda personalizada. 45% das pessoas que foram entrevistadas em 2015, foram mais de 1.500 adultos entrevistados, dizem gostar ou não haver problema de ter seus dados coletados pela loja para ter propagandas personalizadas ao perfil próprio, né, ao perfil desse cliente. Porque eu me sinto mais próximo, né, mais individual, uma relação mais estreita, né? Ainda mais agora que tudo se faz compra pela internet, né, hoje, para a gente não sair de casa. A questão aqui é que com o que eu estou compactuando quando eu ofereço esses dados, né? A falta de conhecimento sobre isso já vem propor a ideia de que a privacidade é um luxo para poucos. Então, a partir do momento que eu tenho discernimento daquilo que eu estou oferecendo, que aquilo possa ser prejudicial, eu já sou um ponto fora da curva, porque a maioria não tem esse discernimento. E mais do que isso, né? A privacidade, ela evidencia uma desigualdade. Quem tem a privacidade em sua essência, ela evidencia uma desigualdade socioeconômica. Porque ter privacidade hoje diz respeito a ter uma condição social e economicamente privilegiada. Ah, mas como assim, Gabriela? Primeiro, se eu falo de social, eu estou falando de uma população que a maioria não tem, bateu a porta aqui, não tem de fato a consciência do que efetivamente oferecer esses dados. Então, socialmente, o fato de não ter consciência já implica em muitas coisas, como estar alheio às suas ações, não entender como as suas ações, não estar instruído sobre. Então, não estar instruído indica falta de instrução, falta de conhecimento, falta de informação. Mais do que isso, às vezes, para você ganhar determinado desconto em determinado produto, vamos ganhar 5% de desconto, mas só que você me oferece seus dados. Ganhe tal, e coloque os dados tal para você ganhar 10% de desconto. Então, aquele que não tem uma condição privilegiada de pagar isso sem passar seus dados, né, então pagar o valor integral, vamos dizer assim, vai consumir efetivamente de modo com desconto. Aquele que tem condição não vai, então não vai oferecer seus dados. Então, como a privacidade de fato vai evidenciar uma desigualdade socioeconômica, social, porque evidencia uma alienação daquele que não tem noção daquilo que expõe, e econômica, porque aquele que tem condição vai pagar na íntegra, né, o valor
tá bem? Então, a gente precisa ter um certo cuidado com essas colocações. O direito à privacidade é um direito que, já que a Constituição se baseia nos direitos universais, né, vamos colocar assim, está no 5º artigo, no inciso 10, que vem dizer que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Porém, né, com os meios de comunicação, hoje com a comunicação eletrônica, a gente tem muito mais dificuldade, tá certo? Né, de punir aqueles que interferem, né, violam essa intimidade. Porque eu tenho pessoas que hoje são muito mais, pessoas que são da área, né, os gênios da informática, vamos dizer assim, que elas conseguem, por trás de uma tela, infringir essas formas de violar essas formas de intimidade, fazendo uso de seus dados até de modo que fira, né, de modo que discrimine, de modo que interfira na sua vida. Então, a lei aqui no Brasil, ela não é uma lei efetivamente que consegue sanar todas as lacunas. E você, o indivíduo que é alheio a isso, não tem noção, está facilmente nas mãos de um hacker, de alguém que vem ali para tirar proveito dele. Existe um artigo científico, esse artigo científico aqui, tá? Que fez uma proposta, fez um estudo, né, sobre privacidade ser um luxo, direito básico ou uma nova economia. E dentro dessa pesquisa foi-se averiguado que 11% dos entrevistados pagariam $1 para os sites de notícias manter seus dados em privacidade. Somente 11%. Então, isso significa que 89% não pagaria. Agora, nessa mesma entrevista, se o indivíduo tivesse noção, tá certo? Dessa ideia você gostaria de, vamos colocar assim, de ter desconto por $1, né, para seus dados serem monitorados, se ele tivesse essa noção, então, ou seja, não estivessem alheios, 69% não aceitaria esse desconto. Porém, 85% dessas pessoas evidenciaram, de fato, que se sente confortável em oferecer seus dados para ter propagandas personalizadas. Então, a desigualdade socioeconômica é evidenciada na privacidade. Então, se você tem discernimento, você não vai aceitar qualquer coisa. Você não vai aceitar o seu desconto. Se você ter condição, que é pouco, você não vai aceitar pagar pouco e dar seus dados, você vai pagar na íntegra. Então, é isso que esse experimento propõe. Propõe que, por isso que a privacidade hoje é de fato um artigo de luxo. Não é que vai ser, é para poucos. Por quê? Para aqueles que têm consciência de que seus dados devem ser privados, pela noção de identidade, e para aqueles que têm condição de se manterem isolados, sem o consumo ou consumindo pelo valor integral. Certo? Deixei aqui para vocês. Esse é um trecho de um filme muito legal que fala sobre a invasão de privacidade. Além da minha indicação do Snowden, assistam esse filme. Tenho 2 vídeos, esse de 7 minutos, esse de 10 ou 11 minutos. E alguns artigos científicos para vocês fazerem a leitura. Já já a gente entra em aula. Então, na aula, muito mais profundidade sempre. Um beijo, galera. Até mais.